Reparem que eu já trouxe aqui um afresco de uma catacumba romana, do século IV, em que a gente tem Moisés batendo a vara aqui, e nós temos a cura do relato do paralítico. Você não vê Jesus, mas você sabe quem está operando esse milagre. Então, nós temos aí um claro paralelo entre Jesus e Moisés como operadores de milagres. Percebam como que esse afresco é do século IV, porém, os cristãos vão manter essa tradição em longa duração, ou seja, do século I ao século IV, de ver Jesus como um novo Moisés. E por que que eu já quis logo de cara colocar esse afresco? E ainda falo para vocês, guardem essa informação dessa vara que Moisés está portando. Antes disso, eu quis trazer aqui algumas passagens que estavam ecoando de forma oral e de forma escrita, mas eu estou batendo muito na tecla do oral porque eu estou falando de um campesinato, eu estou falando de indivíduos mais pobres. A gente sabe, pelos dados arqueológicos também, que escolas judaicas em ambientes rurais, ela é bem posterior a Jesus. Então, nós estamos falando aí de pessoas, de um público que ouve Jesus, mas que não sabe ler, escrever muitas vezes. O próprio movimento de Jesus é extremamente oral. Então, essas histórias que nos chegaram de forma escrita, pensem nelas como tradições que estão circulando de boca em boca. Então, quem lê é uma elite intelectual judaica, que são escribas, são mestres fariseus, mas o campesinato, e esse é o público do Jesus histórico, não. O pessoal está conhecendo de boca em boca, está refletindo sobre o que houve. Mas o fato é que, em 2 Reis 2,8, é dito o seguinte: tomou um manto e Elias com ele nas águas, e nas águas se dividiram de um lado e do outro, e Elias atravessou o rio. Olha que dado interessante. Então, aqui a gente não tem uma vara, a gente tem um manto que faz com que as águas se dividam. Isso já não remete a quem? A Moisés, a narrativa da fuga do Egito. E aqui eu trago agora a própria passagem da fuga, do 14:16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Terceiro, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, e separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Então, olha que interessante, a gente tem as figuras de Josué, a figura do próprio Moisés e a figura de Elias como profetas que não estão no templo, eles vão ser vistos nessa tradição periféricos a esse templo, e que eles, por meio de um recurso, de uma vara, de um manto, mas a vara ela é muito simbólica, né? Ela é algo que fica dentro dessa tradição oral e imagética, como uma figura que ela é, primeiro, andarilha, ela está próxima da população e é profética. E ela vai tensionar com os sacerdotes que estão nesse templo, que estão distantes dessa população. De um modo geral, essa vai ser, em longuíssima tradição, dentro dessa cultura, dessa tradição oral israelita, e, em alguma medida, escrita, já que a gente tem esses escritos, mas, sobretudo, oral, sobre essa tensão entre profetas populares andarilhos e os sacerdotes do templo. Os sacerdotes vão ser vistos como, em diferentes momentos, como aqueles que podem estar sendo ilegítimos. Exemplo disso é dentro do contexto
ali Macabeus, né? A gente pode ver que eles estão ausentes. Enfim, esses profetas são sempre vistos como aqueles que fazem críticas, que fazem alertas à população e também causam uma espécie de libertação ou atuam como um intermediador para essa libertação desse povo que está oprimido. Então, essa é uma tradição que vai se instaurar e que Jesus está sendo inserido nela também. Afinal de contas, para que você possa ser esse profeta popular, essa é uma das características, que você possa, em sua história, em seus atos, seus discursos, seus feitos, lembrar esses profetas populares. Lembrem-se de que é colocado na boca de Jesus ele perguntando quem ele era, né, aos seus discípulos. Vão dizer, ó, seu João Batista, o Elias, Moisés, esses nomes não podem ser vistos de forma batida, como meros nomes, mas são nomes que estão na boca, estão nas memórias dessa população, principalmente uma população mais pobre, e que viam nesses nomes a imagem, a figura daquele que seria esse intermediador para o processo da libertação dos judeus de uma figura ilegítima que está oprimindo, que está escravizando os judeus. Pensando ainda nessa tradição, percebam que aqui eu coloquei no segundo slide já profetas / mestres. Por quê? Isso também, sobretudo a partir do contexto da Guerra Macabaica, a gente vai ver que esses profetas também vão agregar esse discurso de mestres, então, de conhecedores das normas, das práticas judaicas. Então, é uma espécie de mistura ali que é feita, e que isso também vai estar presente dentro do contexto já contemporâneo a Jesus. Então, por isso que Jesus é apontado como profeta, mas também é apontado como mestre. É Jesus que, em diferentes momentos, em Mateus, Lucas, Marcos, a gente vê a tensão violenta entre Jesus e esses mestres, esses escribas. Então, Jesus tensiona com essa elite intelectual judaica. Então, por quê? Porque é dessa elite que também advém lideranças proféticas populares, como o caso mais marcante da quarta filosofia. Então, seguindo, as passagens que eu li anteriormente, elas estavam no contexto de ocupação romana sobre a Palestina do século I, sendo utilizadas e ressignificadas pelas diferentes filosofias e grupos judaicos. Então, é recorrente. Todo candidato profético popular, todo mestre popular, ele precisa ser inserido nessa tradição, porque essa era a expectativa do povo, que veria um novo Elias, veria um novo Moisés, veria um novo Josué para ser o quê? O intermediador desse povo. A ocorrência, ela é atestada tanto em Joséfo quanto na tradição rabínica. Aqui a gente tem, então, o caso de Teudas. Um certo impostor, ele vai dizer, e lembre-se que Teudas é mencionado em Atos dos Apóstolos, é colocado na boca de Gamaliel que o pessoal ali não deveria se preocupar com os seguidores de Jesus, com o movimento de Jesus, porque já tinham tido outros. Aí ele vai citar o Teudas. E esse Teudas a gente sabe melhor quem foi por meio de Flávio Joséfo, que ele vai citar em Antiguidades Judaicas, também na Guerra Judaicas. Mas o trecho que eu trouxe de Antiguidades Judaicas é esse aí, ó. Um certo impostor, chamado Teudas, convenceu um grande número de pessoas a juntar todas as suas posses e segui-lo até o Rio Jordão. Afirmou que era um profeta e que o rio se abriria ao seu comando, permitindo que atravessassem sem dificuldades. Então, olha a narrativa de novo em Teudas aparecendo
tal como a gente tem aqui, ó, nos 3 relatos de Elias, de Moisés em Êxodo e, por fim, de Josué. Então, percebam que essa é a batida, isso é constante, isso faz parte, porque o público ouvinte tinha essa expectativa de que esse mestre, esse profeta popular, iria ter essas características que, ao ser visto ou ao ser ouvido, remetia a essa longa tradição aí fixada com nomes por meio de Moisés, Elias e Josué. Por fim, elas funcionavam como uma forma de resistência, lembrança e oposição aos sacerdotes do templo e dos governos ilegítimos dos herodianos e Roma. Então, quer dizer, esse é o contexto de fundo. É a ideia da ilegitimidade de um governo que faz com que essas figuras proféticas populares surjam. Então, toda vez que dentro da história judaica aparece um governo ilegítimo que leva à opressão, há o aparecimento. Então, é aí que Jesus é inserido. É nesse sentido que Jesus é apontado como esse novo profeta popular. Mas mais do que isso, é aquele que traz esse projeto político-religioso do chamado Reino de Deus. E aqui eu trouxe só algumas imagens. Essa aqui é do afresco que está em Dura-Europos, a sinagoga de Dura-Europos, datada do século III, para a gente ver como que há uma perpetuação dessa tradição literária, imagética e oral, a ideia da necessidade de um novo Messias. Então, aqui, ó, Moisés com um cajado, né, com uma vara. Então, é a ideia da abertura do Mar Vermelho, o pessoal se afogando. E por isso que eu falei, guardem também a imagem da vara de novo. Olha aqui a imagem da vara. Ó, consegue ver, ó, o traço aqui, ó. É uma linha, né? Aqui a gente tem Jesus, o pessoal aqui, as testemunhas oculares, do quê? Da narrativa aqui da ressurreição de Lázaro. Então, Jesus opera o milagre da ressurreição de Lázaro por conta de uma vara. Então, essa ideia da vara, ela é, ou de você ter algum instrumento, como a gente viu no caso, um manto, ela é sistemática nessa tradição imagética, para pontuar que aquele indivíduo é uma figura profética popular.